Então eu convido você a João 14. Evangelho de João 14. Se você encontrar João 14, eu peço que você fique em pé, para a honra e glória do Senhor. Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, dia 13 de novembro de 2022. Compartilhe a palavra, compartilhe, não retenha, amém? Nós começamos, eu acho que com 30, 40 inscritos, já somos 115, né? E vamos subindo, né? Vamos compartilhando, tá certo? Vamos divulgando, para que todos realmente sintam o que a gente sente. João 14, a partir do verso 1 diz: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade eu lhes digo, que também aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pai, que privilégio, Deus. Que privilégio o Senhor nos dá nessa noite de ouvir a sua palavra, de meditar na sua palavra, do nosso espírito, Pai, ser alimentado pela sua palavra, porque é a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor fale conosco. Tira nesse momento, em nome de Jesus, toda dificuldade, toda interferência, que apenas então somente a sua palavra seja dita e ministrada, para a honra e glória do seu nome oramos. Amém. Vamos nos assentar, igreja? O que Jesus Cristo está fazendo aqui, Jesus Cristo ele está preparando todos os discípulos a receberem o Espírito Santo. Depois dessa passagem, Jesus Cristo vai falar que o Espírito Santo virá. Porque o que Jesus Cristo está dizendo aqui, o tom dele já é um tom de despedida. É por isso que anteriormente nós vimos que antes efetivamente dele apresentar, e ele vai apresentar o Espírito Santo, ele quis me fortalecer e te fortalecer na fé. Quando ele disse em João 12, que quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E ele foi mais longe e disse:
mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Porque eu não me canso de dizer, e nós somos assim, a gente tem uma necessidade de ver em quem a gente crê. Nós, seres humanos, nós somos o quê? Queremos ver, nós queremos apalpar. Então nós vimos que Jesus Cristo, Ele veio também para falar, olha, eu estou aqui, eu sou o Senhor, quem vê a mim, vê o Pai. Então essa passagem é para fortalecer o quê? A minha fé e a sua fé, amém ou não? E ele continuou dizendo, e ele vai continuando dizendo, que ele é a luz. Eu não vou perguntar se você está em trevas, mas eu tenho certeza que alguma área da sua vida é mais obscura. Seja ela qual for, eu não sei, mas você sabe. Às vezes nem você sabe, mas o Espírito Santo sabe. Alguma área ela não apresenta a luz de Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo, ele se apresenta como o quê? Como a luz. Talvez você veio hoje no culto só para ouvir isso. Deixe Jesus Cristo entrar no quarto escuro da sua vida. Deixe o Espírito Santo tratar do que deve ser tratado, porque Ele é luz. E quando a gente o vê como luz, não há trevas, filho. E Jesus Cristo, Ele nos ensinou uma coisa tão linda, que é a base do Evangelho, e a gente teima, muitas vezes, e não cumprir isso, que é a humildade. Humildade vem da palavra humus, que quer dizer o quê? Terra. Alinhados somos com Jesus Cristo na mesma linha. Quando Ele lavou os pés dos discípulos, Ele mesmo disse, se você não fizer isso, Orlando, você não vai ter parte comigo. Ana, se você não fizer isso, você não tem parte comigo. Então Jesus Cristo, na verdade, Ele vai preparando, e ele foi preparando os discípulos, como vai nos preparando, para que a gente fique fortalecido. E são tantos os ensinamentos, que Jesus Cristo, Ele começa a falar também, filho, do quê? Da lei, porque Jesus é judeu, e Ele nasceu onde? Ele nasceu na lei judaica, na lei mosaica, Ele nasceu. Então quando Jesus Cristo nasceu, Ele estava debaixo o quê? Da lei. E Jesus Cristo deixa claro aqui na sua palavra que a lei é uma guardiã que conduz o quê? Todos a quem? A Jesus Cristo. E que de todas as 615 leis que há, de todas elas, ele só está falando o seguinte: crê em mim, porque vocês se tornarão inocentes mediante o quê? A fé. Essa fé que eu estou apresentando para você aqui, sou eu, o Deus vivo, o Deus encarnado. Então se você crê em mim, e você crê consequentemente no Pai, você é justificado pela fé, você se torna inocente no tribunal mediante o quê? A sua fé. E o que Jesus Cristo ele começou a ministrar e ensinar aos discípulos, que é o que Ele quer me ensinar e Ele deseja te ensinar, é que de tudo o que foi pregado, de tudo que foi ensinado, Jesus Cristo diz aos discípulos, se você quiser, me acompanhe no João 13:34, que diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Que vocês amem
uns aos outros, assim como eu os amei. O que nós falamos no AME, na sexta-feira? Que nós precisamos mais do quê? De comunhão. Por que nós precisamos mais de comunhão? Porque nós precisamos amar uns aos outros. É como se Deus estivesse chamando a gente para a palavra dEle. Porque Ele está sendo claro aqui, que nós só seremos conhecidos como discípulos se nós o quê? Amarmos uns aos outros. Esse amor começa onde? Na igreja? É na igreja que começa esse amor? Onde ele começa? Em casa. De que adianta eu buscar uma comunhão no AME, num grupo, seja ele qual nome nós dermos? O que menos importa é o nome. Se eu não amo a Ana, se eu não respeito a Ana, se eu não oro pela Ana. Amar uns aos outros, antes de eu amar vocês como irmãos, eu tenho que amar a Ana. E ela tem que me amar. Eu tenho que amar a minha família. Senão eu vou estar sendo hipócrita nesse AME. Como é que eu vou te amar, filho, se eu não amo a minha esposa? Mas é uma necessidade real dos verdadeiros cristãos, discípulos que servem a Jesus Cristo, amar a quem? Uns aos outros. Então você percebe que quando Jesus Cristo ele vai ministrando no nosso coração, e Ele ministra nessa igreja, Ele ensina nessa igreja, Ele vai ensinando por completo. Então a primeira coisa que a gente vai aprendendo, e a gente está aprendendo, em nome de Jesus, que a gente aprende, como dizia no Antigo Testamento, que seja inculcado, ou seja, que a nossa cabeça seja aberta e colocada, é que nós temos que ter fé em Jesus Cristo, fé na palavra, seguir aquilo que está descrito na sua palavra, viver aquilo que Jesus Cristo pregou e que é a sua palavra. Porque ele veio dizer aqui no verso 1 do capítulo 14, para a gente não ficar o quê? O que está escrito aí? Angustiado. Ele começou a palavra dizendo para mim e para você que o coração de vocês não fique o quê? Angustiado. Seu coração está angustiado? Que o seu coração não fique angustiado. Se vocês creem em Deus, creem também em quem? Em mim. Não é para a gente ser ministrado pelo Espírito Santo e ir embora angustiado. Amém ou não? Eu posso ouvir um amém da igreja? Não é para a gente ir angustiado se a gente estiver angustiado. Porque Jesus Cristo está sendo claro para mim e para você, que o coração de vocês não fique o quê? Angustiado. Porque se você crê em mim, você crê no Pai. E aqui ele vai fortalecendo a nossa fé. E ele diz no verso 2 o quê? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Por que ele está falando isso para nós, Cláudio? Porque nós temos a certeza, nós temos a incerteza de muitas coisas, mas a nossa certeza é que nós morreremos. Se nós não formos arrebatados. E para onde nós vamos? Junto do Pai. E isso aqui não é um prelúdio da nossa morte, é para que a gente tenha o quê? Paz e descanso, e para que a gente não fique realmente angustiado. Porque Jesus Cristo já preparou o nosso lugar. Eu posso ouvir um amém? Ele já preparou. E se Ele preparou o melhor
Para que andar angustiado? Para que andar preocupado? Qual foi o seu testemunho do dízimo? Quantas incertezas nessa consultoria? Sim ou não? Sim ou não? E aí? Ficamos angustiados? Claro que sim. Ficamos preocupados. Mas nós oramos, nós buscamos, vocês oraram, Sim ou não? Sim. Então, quando a gente vem para o culto desse, Jesus Cristo manda a gente não ficar angustiado, é para não ficar angustiado. Porque Ele vai voltar e vai nos receber de braços o quê? Abertos, como Ele está hoje aqui, recebendo a gente o quê? De braços abertos. Então, o que Jesus Cristo, Ele vai continuando dizer aqui, e veja, eu e você, nós temos várias dificuldades de entendimento. Eu e você, a gente cisma às vezes de dar uma driblada aqui na palavra. Porque depois de tudo isso ele falou, vocês conhecem o caminho, a verdade e a vida. Vocês não conhecem? O que Tomé fala? Eu não. Eu não conheço não. Ele não falou aqui? Não, mas eu não conheço. Ele fala, não, Tomé, sou eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, sou eu te levo para o caminho de Deus. Amado, eu sou a verdade que alimenta e que deve alimentar a sua mente. Eu sou a verdade, eu sou a vida, porque a vida é em mim mesmo. Então mesmo Tomé, mesmo essa turma que andou com Jesus Cristo, eles tinham também o quê? Dúvidas. Mas o que Jesus Cristo está dizendo aqui, que Ele é o caminho para o céu, Ele é o caminho para a Nova Jerusalém, Cláudio. É Ele. E Ele vai ministrando, Ele vai ensinando. E Ele vai falando que Ele é a porta, Ele vai falando que Ele é a escada, que é por Ele que se aproxima de Deus, o sangue do Cordeiro é que nos dá a presença. Então o que Jesus Cristo quer dizer para mim e para você hoje? Ele é a verdade. É Ele que nós temos que buscar, é a única verdade que satisfaz a nossa alma. Falamos de alma hoje na escola bíblica. Todas as aflições, todas as emoções que eu e você temos, sim ou não? Deus nos criou assim, Marco, com uma alma o quê? Vivente, sim ou não? É pulsante, é um emocional muito grande, é uma necessidade de tudo muito grande. Sim ou não? É um sentimento muito grande. São dúvidas muito grandes. Sim, só eu sou assim? Não. Todos nós somos, porque nós somos feitos com alma vivente. E quem satisfaz a nossa alma, quem é? Jesus Cristo. E como é que Ele satisfaz a nossa alma, Roseli? Orando, buscando, clamando, jejuando. Então o que Jesus Cristo está dizendo para mim e para você hoje, que a vida nele é a abundância, mas é só nele. Porque todas as bênçãos de Deus caem do céu. A igreja nasceu aonde? No céu. Então essa igreja aqui, esse espaço chamado igreja, que é um espaço espiritual, é coisa linda quando a gente tem essa revelação. Ela nasceu aonde, Cláudia? Ela nasceu aqui? Ela nasceu onde? Do céu. Então a gente, quando entra aqui, nós estamos entrando num pedaço do quê? Do céu. Porque nós fazemos parte do reino do céu, e às vezes a gente sai desse culto para começar uma bendita semana com dúvida, angustiado. Ó vida, ó céu, ó azar, lembra daquela hiena?
Eu não lembro, eu ouvi falar muito dessa. É do tempo de você. Você lembra disso? Da hiena? Você não lembra, mas teve. Era um... Cara, o leão era jóia. Não, vamos lá, vamos aqui, vamos sair. Não, ó, vida, ó céu. Me desculpem a brincadeira, mas eu às vezes sou assim. E quem me dá combustível? Quem é que me dá combustível? É Jesus Cristo, irmão. É Ele que me dá combustível, é Ele que tem que te dar combustível. É Ele que quando a gente sai hoje aqui, a gente chega em casa para jantar aquela comida gostosa, que já foi preparada no almoço, certo? Não? Aquela comida maravilhosa. Para a gente começar bem o quê? A segunda-feira, mas às vezes a gente insiste em não começar bem a segunda-feira. É como se nós saíssemos daqui e deixássemos a nossa roupa de crente aonde? Na igreja. Ele está dentro de nós. Ele vive em nós. Nós, quando aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo, Ele acendeu no nosso coração. Jesus Cristo vive em mim, Jesus Cristo vive em você. Então nós temos que exalar esse amor. E é tão lindo você ver os apóstolos, é tão lindo, não é? Você vê a palavra de Deus. Foi dito esse verso no AME. Em verdade, eu lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e ainda maiores. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Eu vou repetir. Em verdade, eu lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. E por quê? Porque Jesus Cristo foi ao Pai. Então, eu vou deixar vocês aqui, como sacerdócio real, como nação santa, como embaixadores do meu nome, para vocês fazerem o quê? Para vocês ficarem preocupados? Para vocês ficarem angustiados? Para vocês reclamarem? Para quê? Para orar. Porque essa comunhão, que em nome de Jesus a gente vai reacender nessa igreja, essa comunhão é quando entra alguém enfermo e a gente tem o quê? A ousadia de quê? De orar. Nós não somos ministros de Deus, você não é um ministro, nós somos. O óleo que unge está aqui, que representa o Espírito Santo. Irmão, posso orar por você? Posso orar por você? Não, mas você é o pastor? Não, eu sou o pastor, mas Deus mandou eu orar por você, eu vou orar por você. Eu vou ungir você, porque Ele me deu o quê? O sacerdócio santo. Eu sou santo. Sim ou não? Você quando estiver conversando com seus amigos lá, você é santo, você é sacerdote santo. Real. Embaixador de Jesus Cristo, você tem a autoridade em nome de Jesus. Então, o que Jesus Cristo, Ele pede para nós, o que é, amados? Para que a gente tenha esse relacionamento e para que a gente saiba a quem servimos. E que a gente tenha mais ousadia. E que isso depende de quem? De todos nós. Então, Jesus Cristo nos trouxe só para falar isso. Se fortaleça na fé. Deixa eu entrar na sua vida de uma forma que eu acenda todas as áreas da sua vida. Saiba que você está em dúvida para onde seguir, para que emprego seguir, para que fazer. Eu sou o caminho. Coloque essa dúvida para mim, porque eu sou o caminho. Você tem alguma dúvida?
do que é verdade ou mentira, eu sou a verdade. Eu sou a vida sou eu, ela está em mim. E não há dúvida nenhuma. Mas para isso você precisa o quê? Você precisa crer em mim. Você precisa andar realmente comigo. Amém, igreja? Essa é a mensagem, é o que Cristo quer para a minha vida. É o que Cristo quer para a vida da minha família e para a vida de todos, do reino e dessa igreja. Que a gente viva em fé em Jesus Cristo, que a gente se fortaleça em Jesus Cristo. E é tão linda a palavra, que a semana que vem, ele vai estar falando do Espírito Santo. E nós receberemos, através da sua palavra, o quê? Na nossa mente, no nosso coração, a necessidade de quem? Do Espírito Santo. E a gente vai sempre aumentando a nossa fé, aumentando a nossa esperança. Eu posso ouvir um amém de vocês? Fortalece vocês? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos orar para que Jesus Cristo, amados, Ele nos fortaleça nessa palavra.